Olá, paz e bem. Hoje, terça-feira, dia 25 de abril. Mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado, um dia feliz. Rezamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Nós Te oferecemos todo o dia de hoje, Senhor. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração, a nossa mente, de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Hoje nós celebramos a festa do evangelista São Marcos. Foi o primeiro apóstolo a escrever o Evangelho. Agradeçamos ao Senhor por este escolhido, que foi fiel e nos deixou o Evangelho escrito, testemunhando que Jesus de Nazaré é o verdadeiro Filho de Deus. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 20. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Deixe-se seduzir pelo Evangelho de Jesus, como São Marcos se deixou seduzir pela vida e pela pessoa do Mestre. Renove seu sim de batizado e dispondo a viver e anunciar a vida, as obras e a palavra de Jesus. Jesus convida os apóstolos e discípulos, preocupa-se com a capacitação e o fortalecimento da fé. Confere-lhes os mesmos poderes que recebeu do Pai e depois os envia. O dinamismo está presente na atenção de Jesus para com todos aqueles que precisam do anúncio do reino, a fim de continuarem acreditando em um novo momento de vida e dignidade. Antes de concluir sua missão e voltar ao Pai, Jesus organiza a evangelização por meio da mediação dos apóstolos e discípulos. Da mesma forma, hoje, pelo dom do batismo, somos continuadores do anúncio do Evangelho e da construção do reino. Dentro da nossa manifestação de fé está intrínseca missão. Sejamos criativos para evangelizar eficazmente. Mas o que o texto diz a você? Reflita sobre as palavras que tocaram seu coração. Como ecoaram as palavras de Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura? Como você testemunha a fé? E de que forma anuncia a boa nova de Jesus? Quais os sinais de que Deus está no seu agir? Quem são as pessoas que hoje aguardam o anúncio do Evangelho? Devemos evangelizar, sim, falar de Jesus, mas principalmente falar de Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso olhar, com o nosso agir, com o nosso carisma. São Francisco de Assis dizia que devemos evangelizar e, se precisar, usaremos as palavras, porque o nosso testemunho deve falar de Deus.
Quem se alimenta é porque quer continuar vivendo, mas o alimento temporal somente prolonga a nossa vida por um pouco tempo. O Senhor Jesus nos dá a vida eterna. Quem o aceitar terá essa vida. Mas ter a vida não significa somente usufruí-la de um modo egoísta ou passá-la bem. A vida é como um fruto que os demais devem usufruir, pois junto com eles estaremos trabalhando para que todos vivam com maior dignidade. Nós nos alimentamos de Cristo para poder alimentar o mundo, convertidos em pão de vida e deixando de ser para o mundo um pão venenoso, podre e deteriorado. Comungar o pão eucarístico, o próprio corpo do Senhor, significa ser pão para os demais. O cristão é chamado a ser pão, a ser alimento, a ser vida para os outros, a exemplo de Cristo. E ser pão significa que já não posso mais viver para mim, e sim para os demais. Significa que tenho que estar inteiramente disponível aos outros. Significa que eu devo cultivar a ternura e a bondade, porque assim é o pão. Significa que devo estar sempre disposto ao sacrifício como o pão que se deixa triturar. Significa que devo viver sempre no amor, capaz de morrer para dar vida aos demais, como o pão. Nisto se encontra o sentido da vida e a satisfação plena de nossa existência. Para isso precisamos pedir ao Senhor o pão da vida por excelência. Senhor, dai-nos sempre desse pão. Ao que Jesus nos responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O que o texto leva a dizer a Deus? Agradeça a riqueza da palavra de Deus e os ensinamentos escondidos em cada palavra. Agradeça os convites, os apelos, os desafios que o Senhor o convida a viver nesse dia. Ó Senhor, vosso amor não somente nos deu um coração capaz de amar, mas nos presenteou com as duas mãos capazes de fazer tanto bem. Que nossas mãos sejam semelhantes às vossas mãos, Senhor. Que saibamos construir o bem em nosso coração e com nossas mãos torná-lo visível para os que nos rodeiam. Que ao longo deste dia nossas mãos possam estar direcionadas apenas para fazer o bem, e aí então poderemos juntá-las em prece. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? E de que forma a palavra de Deus estará presente neste seu dia? O que você deseja colocar em prática segundo os ensinamentos de Jesus? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.